Um advogado de São Paulo, né, que quer reduzir o tempo ali de análise de contrato, que talvez levaria 4 horas, para algo que ele quer ir em 30 minutos, e ele pode utilizar isso com agentes de IA, né, não usando somente o chat GPT, e provavelmente não foi copiando um texto para uma janela de chat que ele fez isso, tá? Hoje a gente pode estar falando aí que ele pode criar um squad montado especificamente para a rotina jurídica dele, e é exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? E como vocês podem replicar isso no escritório de vocês aí que trabalham com advocacia, tá bom? Fala galera, Luiz aqui, né? Se você já passou pelos nossos vídeos antigos, você já sabe ali, já tem uma ideia de como que os agentes funcionam, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais abstrato e entrar em um nicho mais específico aí, que é na parte do direito, né? E eu vou mostrar ali quais tarefas jurídicas os agentes assumem melhor, onde tem limitação real e como você pode montar ali um squad que funcione para o seu escritório, seja ele pequeno, médio ou grande, tá? Então fica até o final, porque nos minutos finais aí, ou talvez vou mostrar aí o workflow que eu uso aqui no meu projeto, tá? Rodando ao vivo aí para vocês, tá? Então, a gente está falando aí de agentes, IA, squad, né? O problema real da grande maioria hoje, seja de advogados ou de empresários, né? É que o chat GPT hoje ele não resolve tudo sozinho, né? Por quê? Porque vai faltar contexto, ele não tem memória, então toda vez que você sair, você vai ter que perguntar talvez tudo de novo, para talvez ter aquela melhor resposta que você teria, ele não desencadeia tarefas estruturadas ali, né? Quais são as tarefas que consomem mais tempo no escritório, né? Pode ser talvez uma triagem de documentos, uma pesquisa de uma jurisprudência, contratos, petições. E aí você tem que entender o que pode ser delegável para IA ou não, né? Qual que é a melhor decisão que você usa isso, a relação com o cliente, audiência. Então, galera, hoje até nisso a gente consegue ali criar um, um squad de agentes para esse tipo de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala do IOX, né, do nosso sistema, por exemplo, se você perguntar para o analista, né, puxando ali uma jurisprudência, uma doutrina, ele pode te gerar uma resposta. O Dev, ele pode ali criar um script de automação da sua triagem ali de documentos, né? O Morgan, ele pode organizar o fluxo de trabalho do seu escritório. Então você pode fazer esses tipos de agente, né, configurar ele para o jurídico da sua empresa, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu utilizo aqui um squad na minha empresa, por exemplo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então aqui está o IOX, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é. Olha, estou gravando conteúdo para galera voltado para o nicho jurídico. Poderia mostrar para ele nosso departamento jurídico que temos aqui na empresa, como funciona o squad, o trabalho deles. Aqui eu só perguntei para ele que a gente tem um departamento aqui na minha empresa, né, da parte jurídica. Então eu só mostrei para eles aqui exemplificar e mostrar aqui o nosso departamento, o que o squad faz, qual que é o trabalho deles, tá bom? Então ele vai fazer aqui toda essa ativação e explicar para vocês o que eles fazem. Então, por exemplo, quando uma pessoa fechar comigo, né, o meu produto, quem vai criar o contrato são o departamento jurídico,
com base nos contratos que eu já tinha antigamente, né? Só que ele vai criar isso de forma automática e já vai poder encaminhar para o e-mail do cliente final, entendeu? Então seria mais ou menos essa forma. Então deixa ele carregar aqui que eu já mostro para vocês. Então, galera, só para vocês terem uma ideia, aonde que a gente pode enxergar resultado aqui nos agentes e no iOS, por exemplo, voltado para o nicho jurídico, né? Por exemplo, no escritório a gente consegue ver, né, que eles ganham velocidade, né, em minutas ou em alguma análise ali de um processo, que a gente também pode ver de risco, né, dentro disso, talvez uma alucinação em alguma citação de lei ou em um sigilo de dados do cliente, entendeu? Então, como resolver esse problema de confidencialidade, por exemplo? Você pode rodar isso no iOS local, sem jogar para pro, um, uma hospedagem, porque vai estar tudo ali dentro do seu computador, entendeu? Então, a parte de compliance e uso responsável de IA no direito é essencial, porque tem toda essa parte ali de confidencialidade e tudo isso. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, então eu mandei o Orion, né, falar pra gente desse departamento. Então aqui, ó, fala pessoal, aqui é o Orion, orquestrador orquestrador central do sistema iOS. Aqui ele acionou a skill do iOS antigo, né? Hoje vou mostrar para vocês um dos departamentos mais estratégicos da nossa operação, que é o iOS Legal Squad. O que é? Não é um escritório de advocacia tradicional, é um squad de inteligência jurídica, uma equipe de agentes IA especializados que operam dentro do sistema iOS, processando demandas jurídicas com velocidade, consistência e profundidade que um time humano convencional levaria dias para entregar. Então, quais são as composições desse squad que a gente tem? Alex, que é especialista em contratos, então ela vai revisar, vai criar, vai analisar os contratos digitais do meu projeto, né, ou da minha prestação de serviço. O Iuris, que é o pesquisador jurídico, ele pesquisa a legislação, jurisprudência e doutrina em tempo real. A Klaus, que é analista de compliance, ela vai fazer todo o LGPD da minha empresa, regulação, conformidade com normas nacionais e internacionais. Temos o Vox, que é o redator jurídico. Então, se eu precisar, talvez, fazer uma petição aqui, ele entra, notificações, pareceres, documentos técnicos. Temos também o Rex, que é o gestor de risco jurídico, mapeamento de risco contratuais, societários e operacionais, então ele faz todo esse mapeamento. Então todos podem ser orquestrados pelo órgão que distribui cada demanda para o agente certo no momento certo. Então, como que funciona aqui o fluxo de trabalho do iOS Legal Squad? Né? O órgão vai analisar e classificar e vai delegar para o agente especialista, o agente processa e documenta, a Queen vai validar e vai entregar. E aí a gente vai ter o output final, que é a entrega da operação. Então, por exemplo, aqui deu até um exemplo prático. Ó. Um cliente precisa de um contrato de prestação de serviço com cláusulas de proteção de dados. Então, o Ori vai receber a demanda, eu vou pedir para ele, aí ele vai chamar a Alex para fazer o contrato e a Cláudia para criar toda a parte de LGPD. Eles podem até trabalhar em paralelo, enquanto um está criando o contrato, o outro está criando a parte do LGPD. O Vox vai formatar o documento final a partir dos dois documentos aqui. A Rex vai fazer o checklist de risco. A Queen vai validar tudo isso. E aí a gente vai ter o produto final, que é o contrato. Então, o que ele vai entregar para a gente, esse squad que eu mesmo criei, tá? Contratos, pareceres jurídicos, políticas de privacidade, notificações extrajudiciais, análise de risco, pesquisa jurisprudencial, compliance digital. E qual que é a diferenciação disso para um escritório talvez tradicional? O escritório te cobra por hora, tem fila, tem prazo. O iOS, quando eu perguntar, ele cria em paralelo múltiplos documentos ao mesmo tempo, com memória, conhece o histórico total, com consistência, sem erro humano por cansaço.
Integração com o restante do iOS. O jurídico não opera isolado, ele conversa com o PM quando há demandas de produtos que precisam ser validados legal, a PO para garantir que a visão do produto esteja em conformidade, o analista para cruzar dados de risco com dados de negócio, o Data Squad para garantir que os pipelines de dados estejam dentro do LGPD. Essa é a nossa operação jurídica, inteligente, integrada e ininterrupta. Se você é advogado, estudante de direito ou profissional jurídico, quer entender como IA está transformando nesse mercado, você está no lugar certo. Entendeu? Então a gente tem aqui toda uma parte jurídica, vamos dizer assim. Claro que o legal também, né? O que seria? Como ainda eu sou uma empresa de uma pessoa só, que é só eu, quando crescer, quando expandir tudo isso, né? Eu ter sim um advogado, e o advogado ele ter esse squad junto ali do trabalho dele para acelerar o processo. Então, se precisa criar um contrato, por exemplo, do zero, ele já pode pedir aqui pro iOS criar, e aí ele só dá uma lida para ver se está tudo certo, tudo correto, né? Fazer a revisão, pronto, né? Ah, você precisa talvez fazer uma petição, pede para cá e aí vê se está tudo certo, a jurisprudência está de acordo, tudo isso, você não tem alucinação, está tudo certo, né? Que aí já vai poupar o tempo da pessoa. Aí ela pode ou aumentar o volume, né? Ou se ficar ainda com mais qualidade, cobrar mais caro pelo serviço e consequentemente melhorar a vida daquela pessoa, entendeu? Então, a gente tem que entender, galera, que os agentes em si, ele não vai substituir o advogado, né? Ele vai se substituir, na essência, as horas que o advogado, né, a pessoa do direito, vai ter. Porque ela pode tirar 4 horas de trabalho repetitivo que o profissional teria, né? Para estar podendo fazer outras coisas, né? Então, se você é advogado e está vendo esse vídeo, por exemplo, e ainda não tem um squad rodando ali na sua operação, testa para você ver como que funciona. Talvez vai trazer muito mais qualidade, muito mais eficiência, reduzir o seu custo, reduzir o prazo da sua operação, fazendo que você tenha mais volume e, consequentemente, mais faturamento, né? Então, isso pode ser uma diferenciação do seu serviço, entendeu? Se você trabalhou, né, e trabalha com direito, ou conhece alguém que trabalha, manda esse vídeo para a pessoa, que talvez pode ser interessante ela assistir, ter esse conhecimento, né? E comenta aqui também qual é a tarefa jurídica mais repetitiva que você faz aí, né? E que você queira delegar para um agente primeiro. Vamos ver isso aí na prática acontecendo, galera. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. É um vídeo mais nichado aí, mas pode ser que seja útil para você, até para empreendedores que têm aí uma empresa de uma pessoa só, ou é uma pequena empresa, média empresa, que isso aqui também pode ajudar vocês a crescerem e melhorar cada vez mais aí o produto de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilham, se inscrevam no canal, não deixem de dar essa moral pra gente e a gente se vê no próximo vídeo.